Se os membros da igreja que foram para essa manifestação foram cultuar a uma personalidade política apenas, foram fortalecer a próxima candidatura do Bolsonaro, sim, esses membros da igreja quebraram o dia do Senhor. Agora, se esses membros da igreja foram se manifestar contra um risco iminente de uma ditadura, se essa seria uma das últimas ocasiões onde eles poderiam falar, não, esses membros da igreja não quebraram o dia do Senhor. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Como você muito bem sabe, nesse último domingo aconteceu a manifestação pró-Bolsonaro, a favor da família, a favor da liberdade, ou seja lá como você queira chamar. E nós vimos que inúmeros membros da igreja estiveram ali. E como você ouviu, aconteceu no domingo, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor para todos os santos dos últimos dias, onde nós devemos voltar todas as atividades para o nosso Pai Celestial. E diante disso surge a pergunta: os membros da igreja que estiveram na manifestação quebraram o dia do Senhor? Esse vídeo tem o propósito de responder a essa questão. E antes de iniciar a discussão, é muito importante fundamentar, dar a importância que o dia do Senhor tem, porque não é qualquer coisa. E eu resolvi convidar o presidente Russell M. Nelson para fundamentar aqui para a gente o quão é importante o dia do Senhor. Vamos escutar ele. A fé em Deus gera o amor pelo dia do Senhor. A fé no dia do Senhor gera amor a Deus. Um dia do Senhor, quando consagrado, é realmente deleitoso. Ao aproximar-nos do final desta conferência, sabemos que onde quer que moremos, devemos ser exemplo de pessoas fiéis entre nossos familiares, vizinhos e amigos. Os verdadeiros fiéis santificam o dia do Senhor. Uma característica falha do ser humano é ver coisas valorosas acontecendo repetidas vezes em um curto intervalo de tempo e deixar de dar o devido valor àquilo. Isso acontece com a nossa família, acontece com os nossos pais, acontece com filhos, com as relações humanas que temos, com as relações espirituais e também acontece com o dia do Senhor, muitas vezes. Infelizmente, nós vemos o dia do Senhor acontecendo todo domingo, semana após semana, e podemos ter a tendência a achar que ele não tem o valor correto. Mas como o presidente Nelson mesmo disse, o que a gente faz no dia do Senhor demonstra o que nós estamos querendo apresentar a Deus. E também, em palavras muito diretas, mostra se somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial. E aí o assunto fica sério. Então, o dia do Senhor é sagrado. Não pode ser enxergado de outra forma. Agora, tudo isso que eu te falei é uma parte da questão. Existe outra parte que é muito importante para a gente resolver toda essa situação. Vê só, certo dia, os discípulos de Jesus Cristo, eles coletaram espigas para tirar os grãos e comer. E eles fizeram isso no dia do Senhor. E por isso foram reprovados pelos religiosos da época. Aí Cristo vai lá e reprova os religiosos, dizendo: não é errado o que eles estão fazendo. Eles não devem perecer de fome, certo? Para não supostamente trabalhar no dia do Senhor. Não é um problema. Em outra ocasião, Jesus Cristo cura no sábado, que seria considerado um trabalho. E aí, mais uma vez, os religiosos vêm e reprovam, só que dessa vez é Jesus Cristo. E ele fala: é lícito fazer o bem ou o mal no dia do Senhor? E com esse questionamento, ele vai lá e responde mais uma vez
aos religiosos. Eu vou te interromper por um momento, então presta total atenção. O YouTube acaba de liberar para mim e para você a opção Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 você incentiva a mensagem que eu compartilho, a defesa da igreja e toda a construção de conhecimento que a gente faz aqui no canal a chegar para mais pessoas. E além disso, você passa a receber conteúdo exclusivo. Lá eu quero compartilhar, por exemplo, como é que eu estudo para responder a tantos pastores e ministros religiosos. Então, se os meus vídeos fazem alguma diferença na sua vida e você sente que eles também podem abençoar a vida de outras pessoas, eu peço que você considere se tornar membro aqui do canal, tá bom? Desde já, muito obrigado e volta aí pro vídeo. Ele também usa o exemplo da ovelha. Se a ovelha cai no buraco, tu vai deixar ela lá no buraco ou vai retirar ela de lá? Então, como a gente pode observar, existem exceções ao dia do Senhor. E não só nas palavras de Jesus Cristo, não só nas Escrituras, também a gente encontra nos profetas antigos e modernos, na vivência, em tudo isso, certo? Então, se o bombeiro está vendo a casa pegar fogo, não é para ele ir para a igreja, assistir às aulas, tomar o sacramento e deixar a casa pegar fogo. Não, vai lá e apaga. Se o homem está com o braço necrosado, os vermes, tudo comendo, ele vai falar, não, eu vou assistir a aula da igreja, deixa o braço necrosar com os vermes ali, certo? Não, ele vai no médico, é tratado, e o médico fala, vai na farmácia, você compra o remédio no dia do Senhor, sem problema nenhum, certo? Não é para o homem perecer no dia do Senhor. O dia do Senhor foi feito para o deleite, certo? Não para a destruição. Então, é desse jeito. O que a gente conclui disso é que existem exceções às atividades no dia do Senhor. Exceções onde você vai estar fazendo atividades que não estão voltadas diretamente ao Senhor, mas que vão te impedir de perecer por algum motivo. E aí é que está toda a questão. Se os membros da igreja que foram para essa manifestação foram cultuar a uma personalidade política apenas, foram fortalecer a próxima candidatura do Bolsonaro, foram apenas dar mais força para ele ter mais penetração social, e isso não tem nenhum caráter de urgência, de alguma maneira, sim, esses membros da igreja quebraram o dia do Senhor. Agora, se esses membros da igreja foram se manifestar contra um risco iminente de uma ditadura, se essa seria uma das últimas ocasiões onde eles poderiam falar e dar força para um indivíduo que seria não uma salvação, mas pelo menos uma defesa contra esse tipo de perigo, se for uma luta pela liberdade, não, esses membros da igreja não quebraram o dia do Senhor. Ou seja, qualquer discussão que não parta disso tudo aqui que você viu sendo analisado, é uma discussão que está deslocada da realidade. E é o que mais a gente vê por aí. Eu não vi até hoje uma análise de algum membro da igreja sobre esse tipo de situação sendo feita dessa maneira. É desse jeito que se busca a realidade, que se busca a verdade, fazendo o esforço em apresentar as coisas como elas são, analisando minuciosamente cada aspecto, cada parte e particularidade da questão. Não é fazendo propaganda eleitoreira, você é do PT ou é Bolsonaro, e aí com base nisso, né, a tua resposta está baseada nisso, e não no fato, na realidade, certo? Então, é desse jeito que se faz. A resposta é essa. Tá aqui as ferramentas para iniciar qualquer discussão nesse sentido, e para fazer qualquer busca pela verdade
além do ponto em que a gente chegou aqui. Agora, para dar uma resposta definitiva, se esses membros da igreja quebraram ou não o dia do Senhor, precisaria sondar o coração, precisaria ter a compreensão do entendimento que eles têm, teria que fazer uma análise política, certo? Porque, apesar de existir uma realidade objetiva, o Senhor e os apóstolos também levam em consideração a compreensão da pessoa. Então, não é que ela deixa de quebrar o dia do Senhor, não deixa, mas a ignorância também é um aspecto importante no Evangelho, certo? E aí, como eu disse, teria que fazer uma análise política completa, certo? Absoluta. Agora, uma coisa que não tem discussão é a seguinte: o membro da igreja que foi para a manifestação e no mínimo, não foi assistir à reunião sacramental porque estava na manifestação, isso é um absurdo espiritual. Isso não tem conversa, certo? Que eu tenho certeza que a manifestação não durou só o tempo da sacramental e o tempo das aulas, durou muito mais. Se você teve a capacidade de se preparar e se programar para ir até São Paulo, mas não teve a capacidade de levar a roupa e ir para a igreja, isso é um absurdo. Isso é, na gíria da igreja, a fubecagem realmente, né? E é para falar um pouco mais sério aqui, uma quebra de um convênio. Que você poderia perfeitamente fazer os dois, fizesse o esforço que fizesse, não teria nenhum problema. Eu tenho certeza que tinha uma capela próxima à manifestação. Tem inúmeras capelas em São Paulo, então dava muito bem para ir para a igreja e depois, pelo menos isso, certo? Na discussão aqui. Veja que eu não dei decreto nenhum para ninguém aqui, certo? E aliás, tudo que eu estou falando aqui não é nenhum decreto apostólico das minhas palavras, obviamente, se você não souber disso é um absurdo, tá? Não é nenhum decreto profético, é simplesmente um esforço cognitivo em buscar a verdade, em apresentar as coisas como elas são. O que não impede de eu te dizer, como eu próprio disse aqui, a verdade. De eu te falar as coisas como elas foram, são e sempre serão. E isso tem muita força, isso tem muito poder. A fé em Deus gera o amor pelo dia do Senhor. A fé no dia do Senhor gera amor a Deus. Um dia do Senhor, quando consagrado, é realmente deleitoso. Ao aproximar-nos do final desta conferência, sabemos que onde quer que moremos, devemos ser exemplo de pessoas fiéis entre nossos familiares, vizinhos e amigos. Os verdadeiros fiéis santificam o dia do Senhor.